Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre sinais de fidelidade, que é a continuação daquilo que nós ontem, tá? Então hoje em Deuteronômio 34, 9 fala assim: e Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Bem, então nós vemos aqui na questão do contexto, né, nós vamos começar aqui na questão do poder. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, a primeira coisa, Moisés impôs as mãos sobre Josué. Ele fez passou uma autoridade que Deus tinha dado ele a Josué. E Israel entendeu isso, que eu acho muito importante aqui, que eles entenderam essa transferência de autoridade, né? Muitas vezes as pessoas têm que entender a questão da autoridade, é enxergar em quem está essa autoridade, quem recebeu a imposição de mãos. Você entendeu? Qual o canal que veio também, né? Que o canal ali era Moisés, né? Então, o canal era de fidelidade, né? De comunhão com Deus, de visão. Então, se ele passou para Josué, é porque ele tinha confiança e o povo também sentiu segurança em Josué. Então, essa questão do poder é uma coisa muito forte, porque esse poder tem que estar debaixo da autoridade de Deus, não é? Deus tem que estar em primeiro lugar nesse poder do homem. Então nós queremos já colocar esse tema para ser aqui, não digo debatido, mas assim, conversado, inspirado pelo Senhor, e queremos deixar já os nossos canais de comunicação já completamente abertos para você poder interagir conosco através do 3209-3301, que é o nosso atendimento eletrônico, né? E aí você então ali escolhe a opção número 1 e você então grava a sua mensagem, ou mesmo você coloca ali a sua pergunta, que vai chegar aqui até nós e nós, dentro do possível, vamos responder a sua pergunta. Ou se você quiser participar ao vivo, também o nosso telefone 3253-3320 é o telefone direto que vai ser atendido pela nossa central, ou seja, pela nossa produção, e a produção então vai repassar aqui para o estúdio para nós podermos ouvir você e aqui também respondemos ou mesmo interagimos com você, tá joia? Então convidamos você a participar conosco. Liga agora que já a Virgínia já está lá de prontidão para poder ouvir a sua pergunta e atender a sua ligação, tá joia? E aí, pastor Rogério? Nós começamos ontem, né, falar dessa relação, principalmente dessa relação de Josué com Moisés nessa questão dos sinais de fidelidade e colocando a pessoa de Josué como sendo uma pessoa que representa essa fidelidade ou que encarna, né, essa característica de ser fiel a Moisés. Claro que Moisés também foi fiel a Deus, nós falamos isso a respeito disso ontem. Moisés sendo fiel a Deus, Josué sendo fiel não somente a Deus, mas também a Moisés. E aí, então, ele pôde chegar nesse contexto que o Guerra leu o texto de Deuteronômio 34, no verso 9, quando Moisés recebe de Deus uma ordem, né, de transferir para ele, para Josué, agora o poder que estava sobre ele, a unção que estava sobre ele, porque Moisés não ia continuar, né? A trajetória de Moisés estava chegando ao fim, mas o povo precisava continuar. Mas eu queria só ressaltar, lembrar alguns desses sinais que nós comentamos ontem. O primeiro dos sinais que nós falamos ontem foi a respeito da obediência. Então, um dos sinais de fidelidade é a obediência. Então, a pessoa que é fiel, ela obedece. Um outro sinal é a
a disposição de servir. A obediência e o serviço, elas são duas coisas que andam atreladas. O outro sinal é a lealdade. E nós até comentamos ontem que fidelidade sem lealdade é quase que impossível. Né? Talvez o melhor sinônimo para fidelidade seja lealdade. Eu sou fiel a alguém, então eu tenho que ser leal a essa pessoa. Né? Ou sou fiel a Deus, então eu tenho que ser leal a Deus. Certo. E o último que nós falamos ontem é a coragem. Então ontem nós falamos a respeito de obediência, disponibilidade para servir, lealdade e coragem. Hoje a gente já começa falando a respeito desse poder, dessa transferência de poder. Né? Então, quando a pessoa é fiel à outra, ele vai estar debaixo da mesma unção que o outro estava. Com certeza. E é muito interessante como a gente vê isso no nosso dia a dia. Não só nós vemos isso no dia a dia, como nós estamos vendo hoje agora. Quer dizer, um aqui foi fiel ao outro e pegou o tom da camisa quase igual um ao outro. A camisa, a gravata, um fiel ao outro. É mesmo, a gravata, tudo. Olha pra você ver. Não, um fiel ao outro. E o bom é que nada é combinado, cada um muda a roupa na sua casa. Um foi leal ao outro. Não vou ser leal, a guerra, vou da mesma cor. Somos o mesmo espírito. Mas é interessante muitas vezes como a gente vê isso até no próprio comportamento. Sim. Não é? Quando o discípulo começa a falar igual o seu discipulador, começa a agir igual o seu discipulador, começa a pensar igual o seu discipulador. Né? Então, aquele que está debaixo da mesma unção, ele acaba ficando também debaixo do mesmo poder. Né? A gente vai ver isso, inclusive, a gente chegou a citar ontem, entre Elias e Eliseu. E Eliseu, sim. Né? Então, Eliseu foi fiel, né? Então ele demonstrou fidelidade para com Elias. Na hora de Elias ir embora, o que ele pediu? Porção dobrada do seu espírito. Isto é, aquele poder que estava sobre Elias foi reivindicado por Eliseu e Elias entendeu que era justo. Ele tem a unção dobrada. Ele até comenta, né? Dura coisa pediste. Mas você pediu e vai ter. Você vira eu subindo numa carruagem. A unção vai ser dobrada, mas seu trabalho também vai ser dobrado. Não, e é engraçado. Né? Aguarde. Que nessa questão da fidelidade entre Eliseu e Elias, né? A gente não leu esse texto, mas ele ilustra muito bem. Nos últimos momentos, né, da vida de Elias, quando todos tentam persuadir a Eliseu de que ele não precisaria ir acompanhando Elias, o seu líder. Então, eles passam por Gilgal, eles passam por Betel, eles passam por Jericó, e em cada um desses lugares que eles passam antes de Elias subir ao céu, eles sempre vão encontrar alguém. Hoje o Senhor te tomará, né? Elias, o teu Senhor. Então, e ele fala, e ele permanece. Então, cala-te e eu vou com ele. Então, ele foi fiel até o fim. Né? Ele não se apartou de Elias nem um momento. De forma nenhuma, até ele ser arrebatado. Até ele ser arrebatado. Com certeza. Então, essa questão da fidelidade e essa liberação de poder vai ser algo que nós vamos ver como uma característica interessante. Sim. Quando nós paramos também, Guerra, e olhamos os discípulos de Jesus. Sim. O que é que Jesus disse? Né? Permanecei em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E ele falou, né, claramente que aquele poder que estava em mim eu libero sobre vocês. Eu vou para enviá-lo. E o texto de Lucas, no finalzinho do Evangelho de Lucas, ele narra que Jesus soprou sobre os discípulos do seu espírito, isto é, o mesmo poder que estava sobre Jesus, Jesus estava liberando sobre os seus discípulos, sim, né, liberando esse poder. Então, havia uma fidelidade dos discípulos? Sim, eles teriam que permanecer, né? Teriam que estar onde Jesus mandou que estivessem.
Em consequência, só colocar uma coisa aqui nessa questão, que é a questão do poder que é passado, da questão do líder, né? Que Moisés, ele não hesitou, Deus falou com ele, ele foi lá e fez conforme Deus falou. Agora nós temos aí o exemplo de Saul, por exemplo, que, né, Davi já era ungido rei e ele fez tudo errado. Sim. E pagou um preço ao contrário. Né? Josué teve sucesso em toda a sua carreira. Nós vemos lá, né, Ló que saiu com Abraão lá e deu aquele problemão lá por conta de que saiu da autoridade. Não, nós vamos dividir, eu vou com os meus para lá, você fica aí e tal. Deu no que deu também, foi cair lá dentro de Sodoma e Gomorra. Então, a gente vê o quê? O sucesso de Josué debaixo da autoridade de Moisés e do poder que foi passado para ele, sem hesitar. Quer dizer, Moisés não falou assim, não, eu vou bombardear esse cara, vou matar esse cara aqui, vou ficar livre dele e tal. Não, ao contrário, ele passou o poder para ele e realmente foi sucesso. Agora, os outros, Saul lá tentou até eliminar Davi, falou, não, vou tirar esse cara de cena, porque se ele ficar aqui eu vou sobrar. Né? E muitas vezes a gente tem que ver isso, até que ponto que a pessoa entende que ela tem que passar isso, né? E abençoar. Olha, Guerra, a pessoa que tem uma visão de Deus, ela vai entender que ela precisa de alguém para continuar com essa visão. Com certeza, com certeza. Porque há um tempo e a obra, ela não pode ficar retida apenas no nosso próprio tempo. Por isso que o Senhor falou que nós deveríamos fazer discípulos, né? Alguém que dá continuidade. Não foi isso o que Saul fez. Saul queria que o reino permanecesse na sua casa e na sua família. Com certeza. E fora do propósito de Deus. Né? Agora, o que Deus em contrapartida fez? Tirou a unção de Saul, colocou essa unção sobre Davi, Saul teve o fim que teve. Com certeza. E isso veio como, de alguma maneira, reconhecimento de Deus para com Davi. Sim. Porque Davi, ele se manteve íntegro. Sim, né? Com fiel certeza, a Deus. Fiel. Ele pode, e também fiel a Saul. Fiel a Saul também. Então, mesmo que Saul não quisesse transmitir poder nenhum para Davi, a fidelidade de Davi para com Saul e para com Deus garantiu que ele recebesse esse poder. Com certeza, foi, então, com certeza. Ele foi ungido 3 vezes, então ele não teve a porção dobrada, ele teve a porção tripla. Uma vez uma pessoa me fez uma pergunta, assim, em questão dos cursos nossos lá, falou assim, por que vocês ensinam para as pessoas o que vocês aplicam aqui? Me fez essa pergunta. Né? Vocês podiam deixar alguma coisa só para vocês aplicar. Eu falei, mas nosso intuito aqui é ensinar. Exato. É passar aquilo que Deus nos deu aqui. Formar pessoas. Formar e ensinar. Mas eu posso aplicar no meu? Eu falei, lógico que pode aplicar. Se a gente está ensinando aqui é para você aplicar. Claro. Você entendeu? Olha para você ver a mentalidade da pessoa, né? Quer dizer, que a gente vai ficar só conosco lá, só né? Represar as águas. As águas, não é? Que isso? Aí fala, mas vocês ensinam aqui na sala o que vocês fazem? Eu falei, gente, mas o curso é para isso. Exatamente. Para a pessoa aprender e aplicar, como muitos têm aplicado, né? Então a gente fala, não, vão ensinar. Agora, muitas vezes a pessoa retém. Uma vez eu lembro de um líder de uma igreja, que eu falei com ele assim, você não treina líderes para sua igreja? Eu falei, para quê? Para puxar meu tapete? Mas foi a resposta dele para mim. Mas é essa você entendeu? Ele respondeu desse jeito, que eu fiquei bobo. Não tinha nenhum líder na igreja, não era só ele. Imagina. Eu falei, rapaz, você está trabalhando demais. Ele falou, vai puxar meu tapete. Eu falei, o que é isso, cara? Mentalidade. É bom você falar nisso para a gente poder falar a respeito da nossa escola, né? Sim. A Escola de Restauração Intensiva. Né? Nós temos aí, começa agora na segunda-feira, então ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. Algumas pessoas estão dizendo assim, pastor, eu posso fazer a inscrição e pagar lá no dia, na hora? Existe a possibilidade de repente, se você chegar e não ter mais vagas, né? Porque as vagas são limitadas de acordo com o espaço físico que nós temos nas nossas salas de aula.
Então, assim, você pode, mas é um risco, né? Então, você quer correr esse risco, beleza, né? Tudo bem, né? E é bom chegar mais cedo um pouquinho, né? Então, se você quer fazer a sua inscrição, assim, no dia, então está previsto nós iniciarmos às 14 horas do dia 13, né? Na segunda-feira. Então, chegue mais cedo, né, para poder fazer a inscrição, pegar o seu material direitinho, porque algumas pessoas estão fazendo isso, né, para poder fazer a sua inscrição. Mas nós sugerimos que, dentro do possível, você já encaminhe o seu e-mail, que nós vamos mandar o link para você poder fazer a sua inscrição, efetuar o pagamento. Então é só entrar em contato, tá aí os nossos telefones, está aí o nosso e-mail, faça isso e a gente, assim, desafia você poder estar lá conosco nesses dias. Estamos recebendo algumas pessoas de outros estados, né, do Rio, São Paulo, interior de São Paulo, então assim, também do norte. Então venha, eu creio que vai ser um tempo muito bom, né, um tempo bem intensivo, vai ser bem puxado mesmo, mas eu tenho plena convicção que vai ser assim de muita importância e de benefício muito grande, tanto para você pessoalmente, quanto também para o seu ministério ou qualquer outra atividade que você exerça. Vai ser assim muito bom e a gente está com uma expectativa grande, né, a respeito da escola, né? A Sim. escola sempre é um tempo gostoso, né? A escola sempre é um tempo muito precioso e assim a gente quer encontrar você lá. Eu queria só complementar Claro. o que o Guerra estava falando com relação à nossa postura na escola. Nós não apenas ensinamos, né, dentro da sala de aula, como a gente já tem tido experiências de pessoas que querem treinar junto com a gente, como se fosse um estágio, e elas atendem junto com a gente e depois ela vê como que a coisa realmente funciona na prática. Uma coisa é a vivência de sala de aula, outra coisa é a vivência dos pequenos grupos. E nós temos tido pessoas que têm demonstrado esse interesse de saber como funcionam os pequenos grupos, como que a gente, qual é a nossa dinâmica, e a gente está aberto para isso, porque nós sabemos que por mais que a gente faça, a gente não consegue alcançar todos. E o propósito de Deus é que a igreja como um todo receba a revelação que Ele tem dado para alguns. E é muita gente, né, Rogério? E a gente lembra, por onde a gente passa aí, que não tem pessoas para ministrar. Não é? Agora, eu queria emendar nesse texto que o Guerra leu de Deuteronômio 34. Eles receberam, né, Moisés colocou as mãos sobre Josué e transmitiu o poder e a unção. E uma das coisas que vai ser um outro sinal dessa fidelidade é a credibilidade que a pessoa que tem, o que é fiel, acaba tendo. Né? Então, o texto diz que o povo de Israel, todo o povo, né, reconheceu em Josué aquele que seria o sucessor de Moisés. Isso é credibilidade. Então, a fidelidade, ela traz credibilidade. Agora, eu acho aí nesse contexto... Mas isso em função da lealdade. E ele plantou também Josué, né? Com certeza. Ele plantou. Plantou, claro. Ele está colhendo o que ele plantou. Isso. Não é? O povo não olhou só o poder que Moisés passou, olhou também as atitudes de Josué durante a caminhada que ele teve, com certeza, né? Com certeza. Isso tudo traz credibilidade. Sim. Né? Então, a credibilidade não é algo que vai surgir do nada. Né? Claro, a imposição de mãos, o reconhecimento de Moisés, a própria questão da obediência, né, que a gente já falou ontem, né? Deus é quem falou que era para ungir e abençoar Josué para que ele continuasse. Agora, mesmo diante de tudo isso, há uma necessidade de credibilidade, porque agora ele é quem vai estar à frente do povo. E é muito interessante que essa questão da credibilidade, ela vem do povo para Josué e tem também que estar sustentada na própria questão emocional de Josué. Por isso que Deus diz para Josué, principalmente Josué capítulo 1, assim como fui com Moisés, serei contigo.
Então, aquilo que você viu Moisés fazer, eu estou disposto a fazer com você também. Exatamente. Né? Então... Que é o próximo não... caminho nosso aqui, né? A responsabilidade. Que isso é muito forte, eu acho. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos teus antepassados que lhes daria. Aí ele foi aonde? Foi lá atrás, não é? Olha para você ver. A promessa, você vai ser como se chama isso? O que vai cumprir a promessa que foi feita lá desde Abraão. E você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime, né? Só faltou um nunca aqui para ficar. Nunca, nunca, nunca. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.